Olá, amigos que acompanham o canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo programa de perguntas e respostas. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, nossas leituras, cada palavra, cada frase que tocou o nosso coração dessa obra Psicologia da Gratidão, que é a última obra da série psicológica da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas do nosso querido Divaldo Franco. E o nosso convidado especial, que veio nos esclarecer nossas dúvidas, é o nosso querido psicólogo Gelson Luiz Roberto, membro da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Alô, meus irmãos, um abraço a todos que estão nos acompanhando. Estamos aqui para dar continuidade às perguntas realizadas em cima da psicologia da gratidão. A pergunta da nossa irmã Tauara Souza: o sentimento de gratidão vivenciado em uma encarnação presente pode influenciar nas heranças já impressas em nosso perispírito? Realmente, Tawara, todas as conquistas realizadas pelo espírito, se verdadeiras, elas não se perdem. Assim, todo sentimento de gratidão nutrido pela nossa alma durante uma encarnação é depositário de elementos que vão agregando em nossa alma, não só acumulando fruto dessa experiência, mas ela vai repercutindo no nosso psiquismo, possibilitando movimentar as forças internas que trazemos. Nós temos uma dinâmica psicológica. Nessa dinâmica psicológica, temos conteúdos ainda no nosso inconsciente, fruto do nosso passado, estão ali agindo, mesmo que a gente não se aperceba, e conflitos não resolvidos, processos ainda não trabalhados, têm que ser, em algum momento, drenado, superado, e o sentimento de gratidão, como um valor de alma importante, que sensibiliza, que abre o espaço para a compreensão maior da vida, para o exercício do amor, entre outras coisas, para a experiência da individuação, não só é algo que a gente vai levar para outra vida, mas que vai ter essa condição de ir gerando nesse movimento interno elementos favoráveis para ir desmanchando núcleos espirituais que ainda estão em conflitos em nosso mundo inconsciente. Emoções mal trabalhadas, experiências negativas, mágoas, ódios, enfim, uma série de sentimentos e emoções que ainda fazem parte da nossa natureza, que vão aos pouquinhos sendo dissolvidas na medida que a gente vai agregando valores novos em nosso mundo íntimo. Assim, toda experiência positiva, todo sentimento de gratidão, ele vai sendo essa bênção dentro de nós, que vai eliminando, dissolvendo fatores negativos da nossa alma. E, como tal, vai também se refletir na próxima encarnação, como conquista, como experiência, como recurso nobre que nós conquistamos pelo nosso esforço. Nossa irmã Neiva Silveira nos trouxe duas perguntas. No quarto capítulo, subtítulo Exercício da Gratidão, onde há referência a 5 etapas para a aquisição da consciência de Jung, rumo ao desenvolvimento da vitória plena. Gostaria de uma maior explanação e exemplificação. Gratidão. São fases que Jung estabeleceu em relação às etapas do desenvolvimento do ego. Então, isso envolve todo o processo de maturação da criança, do bebê, até a fase adulta, mas que diz respeito também às características que nós vamos estabelecer como adulto nas relações nossas com o mundo, na busca de uma consciência, de uma autoconsciência e na busca, acima de tudo, depois do autoconhecimento, que são coisas diferentes. Então, na primeira etapa, ele refere que a consciência do eu, né, o ego, ele ainda está num estágio de participação mística. O que ele quer dizer com isso? É um estado fusional, onde o bebê
ele não tem essa diferenciação entre o eu e o sujeito e o objeto. Ele é um todo com a vida. Então, a mãe é um pedaço dele, tudo é uma extensão dele mesmo. E ele não diferencia ainda a realidade, não tem como discriminar. Ele está tomado ainda por impulsos internos, por fantasias, digerindo, ou seja, assimilando as experiências novas que ele está encontrando nessa nova encarnação. E quando esse processo se dá mais ou menos até 6 meses de idade, né, o bebê até esse estágio, que ele começa aos pouquinhos ir diferenciando ele do mundo. Então, até aí, não há uma maturidade nem neurológica, muito menos psicológica. E tudo é um pedaço dele. Então, se a mãe não está presente, é como se a mãe não existisse. Quando a mãe está ali, ela é uma extensão dele. Então, tudo é um todo indiferenciado. É um estágio ainda, que chama de urubórico, ou participação mística, que ainda o indivíduo está diluído nesse campo existencial sem ter consciência de si mesmo. Né? Uma pré-consciência onde tudo, de uma maneira, é uma coisa só. Ele está ainda, toda a experiência que ele vai fazendo, onde quando o mundo devolve para ele, né, as sensações, as gratificações e mesmo as dores do bebê, tudo isso são estímulos para ele ir despertando e tomando consciência aos poucos de uma realidade que é ele mesmo. Na segunda etapa, então, ele começa a fazer uma diferenciação, né, do eu e do outro. Ele começa a reconhecer que existe um mundo, que existe uma outra realidade e discriminar essa realidade, tomando consciência de si. Né? Só que essa consciência de si ainda não é uma autoconsciência e muito menos um autoconhecimento. É uma consciência que consegue reconhecer e separar a realidade. Mas ainda ela é povoada de projeções. Ou seja, a gente tende a se misturar emocionalmente com o outro. Ou muitas vezes ser afetado demais pelo mundo. Então, essa condição onde emocionalmente a gente se deixa perturbar pela realidade, onde a gente se mistura com o outro, onde a gente projeta as nossas coisas mal resolvidas a outra pessoa e ela acaba representando nossas fantasias, nossos anseios, desejos mal resolvidos, onde a gente é tomado muitas vezes por reações emocionais que a gente não sabe por quê. Porque o outro despertou coisas mal resolvidas em nós, ele acaba compondo o nosso cenário interno, representando uma personagem que é uma qualidade que na verdade é nossa. Então toda vez que a gente se incomoda demais com uma pessoa, a gente tem que reconhecer que esse incômodo diz respeito a uma projeção, a algo que é meu, que eu não consigo lidar, e porque o outro tem algo parecido, tem essa característica, tem relação com esse estado interno, ou com o meu sentimento, ou que diz respeito a esse aspecto que eu não sei lidar e que eu não reconheço em mim, eu acabo me incomodando com o outro, além da medida do contexto, porque ele está representando esse aspecto dentro de mim. Então, eu estou projetando nele algo que, na verdade, é uma questão mal resolvida dentro de mim. Então, essa é a segunda etapa, né? Que a gente vai tomando consciência, diferenciando, mas ainda há muitos processos que se misturam na dinâmica das relações. Na terceira etapa, eu já começo, então, tomando consciência desses processos internos, reconhecer que eles são meus. E vou estabelecendo algum nível de reflexão, e isso possibilita que eu desloque essa projeção maciça, não consciente, não elaborada, para outro campo de possibilidade para eu poder ir integrando, trazendo isso de volta para mim. Então eu vou projetar isso também em ideais, em símbolos, em experiências, em rituais sociais que me ajudam a superar, digamos, uma etapa na minha vida. Então, a sociedade, com a cultura, com a riqueza de experiência, de possibilidades, né? Os conceitos,
a questão política, a religião, a filosofia, enfim, esse cenário que eu tenho da vida, no seu campo social, cultural, vai possibilitar que esse processo interno também seja vivido através de fantasias, de ideais, de símbolos, aonde eu vou começar a interagir no nível mais emocional e simbólico e também abstrato com esses elementos que me pertencem. Ainda há projeção, mas eu começo estabelecendo um nível mais amplo de possibilidades para o meu ser. Até chegar na quarta etapa, aonde eu começo a recolher essa projeção, a poder realmente tomar consciência de mim mesmo, né? E não responsabilizar o mundo pela minha dor, a não responsabilizar o mundo pelas minhas questões. Eu começo a amadurecer e, em vez de botar uma culpa na política, nos meus pais, na educação que eu tive, em vez de querer dar justificativas emocionais para explicar a minha realidade de maneira infantil, em vez de eu fugir do mundo com racionalizações, né? Porque a gente acaba usando muitas vezes um discurso religioso, um discurso político, mas no fundo aquilo é para justificar questões internas nossas, e não uma lucidez do sentido real e objetivo que aquilo representa na minha vida e na vida da sociedade. Então, na etapa 4, eu começo a tomar consciência, a realmente elaborar de maneira mais profunda, de maneira mais criteriosa e assumindo para mim mesmo a minha responsabilidade, a minha consciência diante da vida, até chegar na quinta etapa, que é a emergência do self, né? Essa dimensão dessa consciência que não é só o ego, não é só essa fantasia que eu visto de ser homem, mulher, branco, negro, rico ou pobre, feio, bonito e assim por diante, né? Com as minhas com questões sociais, com a minha profissão, e que às vezes eu estou colado nisso, né? E me enxergo a partir dessa dimensão que é transitória, né? Que representa um momento do espírito, no qual ele vive uma fantasia necessária, ou seja, um cenário que é oferecido para ele, com um corpo, com uma história, para ele poder se experimentar. E na quinta etapa ele começa a ter consciência para além dessa dimensão, do espírito imortal que ele é, da sua essência espiritual, e viver de uma maneira, fazer isso que eu chamo de uma função transcendente. Reconhecer as polaridades, as tensões, o mundo do coletivo, a consciência coletiva, a minha consciência enquanto necessidades pessoais, as relações de tensões que habitam dentro de mim, onde eu não estou projetando mais isso no mundo, estou assumindo que isso é meu. E nesse processo de suportar as contradições, de dialogar comigo mesmo, de assumir essas partes que me pertencem, trabalhando elas, eu vou atingindo a totalidade do meu ser, que é a individuação. Uma consciência expandida de mim mesmo para além do meu ego e que toma contato com essa dimensão mais profunda da minha alma, que é o self, e que representa também o eco divino dentro de mim. Então, na experiência do self, eu vou ter tanto essa consciência alargada que me conecta com a minha essência espiritual, como também eu vou ter essa conexão com o divino em mim para despertar as potencialidades que eu trago e que ainda estão em germe no meu ser, à espera de ser desenvolvida e realizada em mim e na vida. Então essa seria a quinta etapa. E a segunda pergunta é, no capítulo 6, a gratidão como recurso para a aquisição da paz, refere-se às vidas vazias. O que podemos fazer para superar as nossas dificuldades pessoais e espirituais e caminhar em direção à superação do vazio existencial? Que é um dos sintomas da nossa sociedade contemporânea, chamada pós-moderna, o vazio existencial. Ele reflete o resultado de uma caminhada que começa, né, com a modernidade, com o iluminismo, com a Revolução Industrial, onde o homem começa a ganhar liberdade, conquistar recursos tecnológicos, facilidades. Mas na medida que esse homem vai ganhando em recursos, em liberdade,
ele vai se tornando cada vez mais inflado, ou seja, se colocando no lugar, no centro do universo. Os valores espirituais, os sistemas que organizavam o mundo começam a perder força e, de uma certa maneira, ele vai trocando a vida interior, a vida espiritual, pela vida material. Então, a Joana, não só ali na Psicologia da Gratidão, mas em outras obras dela, ela vai realmente comentar sobre a questão do materialismo utilitarista, né? Que o homem foi se encantando com as ilusões da matéria e projetando no mundo material os seus ideais. Então a gente conquistou muito do ponto de vista de bem-estar, de liberdade, de possibilidades, de expressão, de recursos tecnológicos, mas isso não deixou o homem mais feliz. Pelo contrário, isso daí levou essa dimensão de um esvaziamento de si mesmo, né? Os valores foram colocados basicamente no consumismo e no narcisismo, na necessidade de autopromoção do eu, da valorização da nossa imagem. Então ficou um culto à imagem e, ao mesmo tempo, a compensação da gratificação da vida, do ideal da vida, um sentido da vida nas coisas materiais, porque ninguém vive sem um sentido. Mesmo que isso seja inconsciente, nós buscamos algo que sustente e possa representar o nosso valor maior. Como diz o Jung, ninguém pode ficar sem um Deus, mas a gente pode escolher o Deus que a gente quer devotar em nosso altar. E esse Deus acabou sendo o dinheiro, o poder, o consumo. E com o tempo, cada vez mais que o homem saiu de si e buscou fora a sua realização, vai ficando um processo de esvaziamento que vai resultar nesse vazio existencial, nas doenças do vazio, que a psicologia fala, né? Borderline, automutilação, os processos que envolvem os transtornos alimentares. Então a gente vê que por trás de vários sintomas psicológicos existe esse vazio e as pessoas não sabem de buscar, não discriminam a realidade. Então só um sentido que realmente alimente a nossa alma, que sustente a nossa vida, do ponto de vista de algo que transforme e esse reencontro conosco mesmo, né, nessa jornada interior, pode apaziguar esse vazio que foi deixado. A busca de princípios éticos, o resgate da solidariedade, que tem a ver com a gratidão, porque a gratidão leva ao altruísmo, a reconhecer o valor da vida e do outro, e de poder se abrir, então, para um processo mais cooperativo. E assim, na medida que a gente busque processos de autoconhecimento, processos onde a gente resgate os valores do afeto, e não mais a busca da sensação, porque o outro virou uma mercadoria para si, né? O outro é um personagem que está ali para aplaudir, onde eu posso, no meu palco, buscar sucesso e reconhecimento. Então, te nega ao outro o reconhecimento do seu valor, buscando o reconhecimento do valor nessa imagem que a gente vai aprisionando como uma armadilha, ficando refém dela. Então, de certa maneira, para superar esse vazio existencial, é necessário que a gente rompe com essas coraças, com essas ilusões que a gente criou e retorne de novo a essa visão espiritual da vida, onde existe um sentido maior, onde a gente resgata de novo os laços da família, a gente possa retomar os vínculos verdadeiros de afeto, cuidado, de amizade, de cooperação, onde a gente possa, de uma maneira, reconhecer que o sagrado está nas coisas simples da vida e ressacralizar a vida, reconhecendo em cada situação algo especial e de valor, e tirar valor da experiência,
porque a maioria das pessoas não consegue mais discriminar o afeto, não consegue discriminar a realidade. E aí vem de novo uma regressão emocional e uma volta aos impulsos, né? A descarga pulsional, violência, agressividade ou a busca do prazer pelo corpo, pelas drogas e assim por diante. E a gente fica num processo de ver a vida num nível muito primitivo, né? E então nós vamos ter que redescobrir, né? E sensibilizar de novo o homem atual para que a gente possa, na exaustão dessa vida, no vazio existencial que a gente encontra, em vez de encontrar a depressão, o suicídio e as drogas, reencontrar de novo Deus, a essência espiritual e os valores que sustentam a nossa vida a partir da lei do amor e dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Essa seria então a busca para superar isso e sermos fortes, né, para não sucumbir nessa visão tão superficial e tão coisificada da realidade em que vivemos hoje. Nossa irmã Maria Delfino pergunta: gostaria de saber se a gratidão autêntica em si pode ser considerada como sintoma de saúde mental? Com certeza, né? A gratidão, ela se reflete psicologicamente. Existem vários estudos, como já foi falado, né? Onde a gratidão, ela é um papel, tem um papel importante nos processos fisiológicos, nos processos de bem-estar, na capacidade de aliviar o estresse e gerar até um sono melhor. Então, a gente vê que todos os dias da gratidão ele é terapêutico. E se a pessoa consegue, de uma maneira, conquistar esse lugar e ter, na sua atitude, uma postura já grata, ela tem uma maturidade psicológica, né? E ela consegue daí extrair da vida recursos que a tornem resiliente, de chegar à vida com mais otimismo, de poder realmente se vincular às experiências da vida de maneira mais favorável. E tudo isso reflete, sim, né, uma capacidade, né, uma expressão, um sinal de saúde na sua vida. Então, a gratidão representa maturidade, saúde psicológica e espiritual e agrega saúde física também. Então, ela vai contribuir, ela vai favorecer que a gente possa ir conquistando e criando uma base cada vez mais sólida e mais estável do ponto de vista emocional. A nossa irmã Marta Rekonski nos trouxe a pergunta, o subtítulo Rendendo-se à Gratidão, onde consta: enquanto o sentimento de gratidão não consegue tornar-se natural, isso quer dizer que o indivíduo se força a ser grato? Há no indivíduo esse sentimento que ele não demonstra? Ou o sentimento de gratidão está tão pouco desenvolvido de forma que tem dificuldade de expressar? Né? Não, a gratidão pode ser treinada, né? Tudo na vida é conquistado pelo esforço e às vezes pelo hábito. Então o hábito, o condicionamento também é importante, mesmo que o movimento seja de fora para dentro, né? Isso vai favorecendo um reconhecimento que esses padrões são necessários e aos poucos a pessoa vai despertando internamente. Então, de uma maneira, mesmo que eu não tenha essa capacidade de ser grato ainda, não quer dizer que eu não reconheça o valor disso. E busque conquistar na minha vida aos poucos. Então, às vezes começa justamente, se eu não consigo ser grato, que eu não possa dar margem para sentimentos negativos. Então, que eu não seja ingrato também. Né? Eu posso não ser grato, mas eu não sou já ingrato, de ficar culpando a vida, responsabilizando Deus, ou tendo uma postura negativa frente ao que me acontece. Então, poder, de uma maneira, ir refletindo, ir meditando, ir buscando recursos na leitura, nos valores que a vida nos coloca, na presença divina que se manifesta em tanta beleza, perfeição, né, em todas as suas manifestações. Então, na medida disso,
eu vou sensibilizando a minha alma e, ao mesmo tempo, agradecendo. Olha, meu pai, eu não sei ainda sentir, mas eu não consegui ainda compreender qual é a lógica da vida, mas eu estou tentando confiar em ti, me entregar e ser grato pelo que tu me dá, que eu possa ter sabedoria para começar a compreender e reconhecer verdadeiramente isso. Então a gente vai exercitando isso, né? E de igual maneira conquistando esse movimento. E o fato de não conseguir expressar isso não quer dizer que a pessoa não seja grato, porque a gratidão não é só uma questão extrovertida de tu dizer e traduzir para as pessoas, para o mundo, o teu sentimento. Porque tem pessoas que são muito introvertidas, tímidas, que têm um temperamento mais fechado. E elas são gratas pela atitude, né? Atitude de reconhecimento, de um pensamento em paz, de uma atitude de conformidade, de receptividade ao outro, né? De um pensamento que vibra, empreste pela outra pessoa. Então, o fato de eu não expressar em sentimentos a minha gratidão não necessariamente reflita uma incapacidade de sentir a gratidão. Porque uma coisa é o que tu sente, o que te move a tua intenção. Outra coisa é a forma de comunicar isso. E aí isso depende também da personalidade de cada um. Tem gente que pode comunicar muito bem e falar muito bonito, expressar de maneira adequada, mas às vezes não tem vibração espiritual ali. O sentimento não vem junto. Então, isso é muito relativo. Claro que expressar sempre é um bom exercício. Se colocar, poder traduzir, poder fazer o esforço de agradecer, de mostrar o reconhecimento, isso faz parte do exercício. Mas não é o único caminho em favor de ser uma pessoa grata em relação à vida. No subtítulo Sentimentos de Mágoa e de Desencanto, consta que não raro se observa que as pessoas preferem a chancela de não amadas, a condição de pessoas amorosas. Isso significa que elas ainda não sentem ou não despertaram em si a gratidão? Tem pessoas que se colocam como vítimas, né? E não querem abrir mão desse lugar, porque esse lugar acaba sendo um padrão pré-estabelecido, da qual a pessoa ficou identificada e que busca algum ganho secundário ali. Então, ela acha que se ela ser amorosa, ela vai perder. Ela não tem ainda essa lógica, né, que é sabedoria e amor. Quanto mais a gente distribui, mais a gente tem. Então, na fantasia dela, por ser uma pessoa muito infeliz, presa na mágoa, ela se sente incapaz de dar. E acha que a lógica de dar e sair de si em favor do outro reforça essa imagem inferior e infeliz da qual ela está identificada. Então, ela prefere ficar na mágoa, ressentida, raivosa, ou com isso despertando talvez a pena das outras pessoas como uma forma de chamar atenção para sua dor, e fica muitas vezes alimentando esse lugar, valorizando de maneira negativa o que não é interessante, né? Em vez de fazer um trabalho realmente de poder trazer os potenciais de amor que cada um tem dentro de si e recuperar essa capacidade de troca, né, de interação, de se deixar afetar pelo mundo positivamente, de estar sensível ao outro e poder, de uma maneira, ter a bênção de amar, como diz a prece de São Francisco de Assis, né? É melhor amar do que ser amado. Mas é difícil para as pessoas compreender isso, né? As pessoas querem todas serem amadas, mas não dispõem de amar. E realmente, o maior prazer de um espírito evoluído, que chega num patamar de elevação, é poder servir, de estar em comunhão com a vida. E isso a Joana vai falar no último capítulo dela, do Psicologia da Gratidão, né? A respeito da individuação e dessa espécie de comunhão com a vida, né? Com a vida enquanto Deus, enquanto natureza, enquanto a família humana. E essa experiência de servir é poder potencializar essa comunhão e se gratificar como um artista que produz uma obra de arte e que entrega para o mundo. E ficar feliz porque ele realizou e que aquilo vai beneficiar, sensibilizar
esteticamente a vida das pessoas. Então, quando a gente está realmente, se tem autoestima, tem valor próprio, né? E a gente fica feliz de construir algo de bom para o mundo. E que as pessoas possam usufruir disso, mesmo que as pessoas não reconheçam isso. Porque a gratificação não está no reconhecimento, mas está nessa sintonia com a vontade de Deus e na hora de a gente criar e gerar coisas boas para a vida. E assim a gente vai realmente reconhecendo a importância de amar, né? E o quanto isso é gratificante e realizador para cada um de nós. No capítulo 11, pode explicitar mais sobre as experiências visionárias? E onde entra a gratidão nesse contexto? Quando a gente se estabelece, busca imagens que são positivas, né? Natureza, ou mesmo visualizações terapêuticas, que têm uma finalidade construtiva, renovadora, essas imagens vão sensíveis à nossa alma e vão quebrando as defesas que impedem a gente de ser feliz. E vai mudando, porque toda imagem ela carrega uma vibração, uma informação. Toda imagem ela foca em direção a um estímulo da qual ela está ligada. Então, se essa imagem for positiva, se essa visualização for favorável, mesmo visualizações de gratidão, de abertura para a vida, isso vai despertando a nossa alma sensível, vai desmanchando essas imagens internas do passado negativo, a gente vai trazendo imagens novas que vão renovando o nosso campo mental. E isso vai despertando também, né, com imagens positivas, afetos e emoções positivas, entre elas a gratidão. Então, imaginar coisas boas, imaginar fazendo coisas boas, imaginar relações positivas, ou mesmo visualizações com a natureza, tudo isso agrega e possa ser um acréscimo nesse exercício da gratidão, tão importante para nossas vidas. Pergunta da Isa Pinheiro. O exercício de gratidão é um desafio nos momentos de angústia e ansiedade, dificuldades e medos. É possível reverter esses momentos de apreensão, repetindo mecanicamente uma prece pronta ou evocação a Jesus e a Deus? Realmente, no momento de dor emocional, de conflito interno profundo, de sofrimento psíquico, como a depressão, a angústia, o desespero, é muito difícil a gente conseguir ser grato e ao mesmo tempo buscar recursos para poder superar esses momentos difíceis, né? Então, às vezes a gente se sente acuado, sem força espiritual. E a prece mecânica, né? Mesmo que ela não reflita ainda, não tenha força, né? E não vibre num outro sentido, é um grito de socorro. A espiritualidade explica assim que o espírito, quando ele vibra, né? Quando ele pensa, ele é movido por ondas cerebrais, ondas mentais. Ondas longas, médias e curtas. As ondas longas, elas são de baixa frequência, pouca intensidade, que são as mentes normais da gente. Mas quando a gente olha com fé, com devoção, com um estado de reconhecimento, com amor, a gente produz ondas curtas, de alta frequência, que sobem para o plano espiritual com rapidez. E essas ondas curtas, então elas dependem da vibração do indivíduo, mas elas acontecem também no momento de profunda dor, desespero e angústia. Porque é um pedido de socorro para a parte espiritual. Então a gente está na nossa dor, na nossa angústia, isso também produz ondas com frequências, né, curtas e intensas. Então tu vê como Deus é bondoso para a gente, né? Então essa angústia é um grito. Quando a gente grita, o mundo se faz ouvir. E nossa dor é um grito para a espiritualidade. Então a gente não pode perder a esperança. E nessa dor a gente pode falar com Deus. Em vez de buscar uma prece, às vezes mecânica, falar da sua dor. E acolher a dor. E buscar força nesse momento. Né? Porque de uma maneira, a gente não está sozinho, nunca. Já, em nenhum momento
há um ser humano sozinho. E tudo nossa vida é promovido dentro da justiça e misericórdia divina. E tudo que nos acontece passa pelo amor do Pai, passa pela consciência dele, pelo conhecimento dele, né? Então, não nos falta, no maior desespero, na maior angústia, nem o amor do Pai, nem os recursos internos da nossa capacidade de superação. Mas naquele momento a gente não está conseguindo perceber isso. Então, qualquer movimento que foca a tua mente, que sai do desespero, pode ser útil, mesmo a prece mecânica. Se ocupar com um lazer, se ocupar com uma leitura, se ocupar com algum hobby, uma arte, uma prece, né? Mesmo que ela não seja ainda um movimento que venha lá de dentro, ela é uma forma de direcionar nossa mente e quebrar um pouquinho aquela faixa vibratória negativa, né? Então, de uma maneira, a Joana propõe que a gente converse com nossas partes debilitadas. A gente procura não só se identificar, não ficar preso no desespero, não ficar tomado pela dor. Reconhecer que ela está ali. Mas eu não sou só a dor, eu não sou só o desespero. E conseguir ter um distanciamento necessário para dialogar com essa parte minha. E nesse movimento, aos poucos, eu vou conseguindo, né, encontrar saídas, possibilidades. Eu tenho que buscar ajuda, não só ajuda espiritual, mas ajuda de um profissional, para ter um apoio, né? Então, de uma maneira, a prece é mais um instrumento, mais um recurso necessário. E mesmo que ela seja mais formal do que sentida, ela já é um exercício e tem algum valor. Não um valor esperado, mas algum valor. E na medida que a gente buscar direcionar nosso pensamento, a gente vai criando outras possibilidades de sair daquele mar, né, daquele caldo negativo da qual a gente está aprisionado naquele momento. Nossa irmã Lidiane Escobar nos trouxe 3 perguntas. A primeira: qual a principal razão de Joana de Ângeles ter proposto a Divaldo escrever essa série psicológica? Havia uma preocupação que a psicologia terrena seria insuficiente para suprir as necessidades psicoemocionais do ser humano em processo de regeneração? Joana de Ângeles, ela está em sintonia com Kardec quando propôs a Revista Espírita como um jornal de estudos psicológicos, né? Porque de uma maneira a psicologia, na etimologia da palavra, quer dizer o logos da alma, né? Psique, alma, logos é o estudo da alma, o reflexo da alma. Então, a proposta de Kardec é chegar no homem psi, e o homem psi é o homem espiritual. Então, Joana resgata isso que já está lá em Kardec. Ela também propõe com a psicologia chegar a sexta fase que Kardec propõe enquanto o tempo histórico e o papel do espiritismo no mundo. E a sexta fase seria a última, do espiritismo poder se integrar nas relações com o mundo e influenciar no campo da ciência, da cultura, sendo uma referência não só a religião, mas a ciência do espírito, a reger o entendimento do mundo e das pessoas como um todo. Então, ela está tirando o espiritismo da casa espírita e expandindo o espiritismo para o mundo, né? E aí, com isso, Joana está trazendo uma linguagem nova para o Evangelho de Jesus, porque o maior psicólogo que a gente teve foi Jesus. Ele tinha uma capacidade, uma sensibilidade, um nível de presteza fantástico para lidar com o comportamento humano. E o seu evangelho é um manual de comportamento, né? Então, Joana, na verdade, está trazendo uma linguagem nova à questão da reforma íntima, que é a proposta do Espiritismo, né? Chegar a sermos melhores, a ser mais maduro, e a gente poder nos ajudar a sair da infância psicológica imatura para um nível de maturidade espiritual. E aí, Joana aproveita os recursos que os nobres pensadores da psicologia trouxeram e traz também conhecimento espírita, a reencarnação, né? A questão do perispírito, o homem mortal, por ser uma essência espiritual, e agrega isso
refletindo então nessa possibilidade de integrar o campo da psicologia com as noções que a doutrina oferece, ampliando o manancial possível como instrumento para nós, tanto na busca do autoconhecimento, como na busca, de alguma maneira, de superar nossos conflitos, até porque eles dependem do entendimento de um passado, de como a dinâmica da mente funciona, da questão do perispírito e da nossa memória espiritual. Então, tudo isso vai nos ajudar a compreender melhor, né? Isso, né? E, de certa maneira, a proposta de Joana, ela faz com que nós também, espíritas, tomamos mais consciência de nós mesmos. Porque a gente acaba lendo muito, conhecendo muito, tendo muita informação, mas não fazendo consciência disso. Não adianta nós entrar no espiritismo. A gente tem que entrar dentro da gente. E para isso é necessário que possamos realmente tomar consciência. E essa tomada de consciência envolve o confronto e o diálogo conosco mesmo. E na psicologia que ela oferece, ela vai, então, disponibilizar recursos para que a gente possa sair apenas da consciência cognoscente, que percebe, discrimina e conhece, para uma consciência reflexiva e para uma autoconsciência que gera autoconhecimento, a consciência do nosso mundo interno. Então, é uma grande contribuição para todos nós nessa busca evolutiva do espírito. A segunda pergunta. Jung identificou em seus estudos o ânima e o ânimos, o lado feminino no masculino, o lado masculino no feminino, demonstrando que Jesus conseguiu essa harmonia. Como podemos conquistar esse roteiro de harmonia? Uma vez que as obras de Joana e tantas outras nos trazem a busca do autoconhecimento para essa conquista. Mas como sairmos das teorias doutrinárias e efetivamente aplicarmos suas lições psicológicas com mais eficiência em nossa reforma? A gente tem que entender que o espírito não tem sexo como a gente entende. A gente tem duas, as forças da alma, a força do espírito, se move nessas duas polaridades, masculina e feminina. E todos nós, como espírito, transitamos nessa polaridade. Uma mais ativa, outra mais passiva, receptiva e assim por diante, né? Que nem o magnetismo, a polaridade magnética positiva e negativa. Então, é como se a força da alma também fosse uma força polar, né? Que tem um polo negativo e positivo, os dois necessários para a experiência e o amadurecimento da nossa caminhada evolutiva. Então, quando a gente reencarna, o ego se identifica mais com uma polaridade, ou masculina e feminina, e aquela polaridade que não está tão presente na nossa consciência fica como uma polaridade mais inconsciente. Né? Mas por estar inconsciente não quer dizer que ela não tem um papel na nossa vida. Então, se a pessoa se identifica mais com o gênero masculino, ele vai ter a ânima, que é o complemento, ou seja, o lado feminino dele. E vice-versa. Se a pessoa se identifica mais com o lado feminino, ela vai ter o ânimos, que é o complemento do feminino, que é o lado masculino. E a proposta do Jung é que tanto o ânimos e a ânima, eles funcionam como psicopompo, ou seja, o guia do ego, da consciência, em direção ao self. Então, é necessário, para o nosso crescimento interior, desenvolver o nosso mundo interior. Né? Não só a conquista do mundo, mas a conquista da jornada interior. E para isso, a gente tem que contatar com a nossa ânima e com o nosso ânimos. A ânima trazendo a realidade emocional, o eros, a fé na vida, o reconhecimento que nossos sentimentos e imagens internas têm um valor e dá valor para elas e assim por diante. O ânimos ligado à criatividade, ao logos, né? A ideia de que a gente tem um significado, um sentido na vida, o reconhecimento de um julgamento mais preciso e mais objetivo da realidade. Então, a ânima e o ânimos são forças que articulam a partir de dentro e que têm que ser complementados em relação ao movimento do ego. E Jesus, né, como o Joana coloca, e como foi citado na pergunta, ele realmente, como espírito que já chegou na totalidade do seu desenvolvimento, na plenitude do seu ser, ele tem essas polaridades de uma maneira
estáveis e desenvolvidas plenamente, né? A ponto de ele ser dócil, receptivo, amoroso do ponto de vista feminino e ter uma amorosidade mais firme e masculina quando precisa. Então, de uma maneira, tanto a assertividade como a receptividade são qualidades da gente, né, que permeiam a nossa vida, independente de a gente ser homem ou ser mulher. E essas qualidades fazem parte da nossa natureza e são recursos preciosos nessa caminhada. Para a gente poder tirar proveito disso, né, seja não só do conhecimento da ânima e do ânimos, mas de todas as instâncias internas, a soma, a persona, os complexos, conteúdo interno, Joana, no Ser Consciente, propõe um trabalho de autopercepção, de prestar atenção na gente, né, sem se culpar, sem se julgar, mas também sem se esconder, sem se desculpar. Então ela vai dizer que o ser consciente não se julga nem se desculpa, apenas descobre. Então vamos estar atentos nós mesmos, vamos trazer um olhar para a gente, perceber nossas reações, o nosso tipo de pensamento, que tipo de emoção te gera nos outros, como é que eu respondi frente a uma situação difícil, estar atento às minhas fantasias internas. Então, quando a gente começa a se abrir para se perceber, se escutar, a gente começa a fazer um caminho realmente de autodescoberta, né? A gente começa a ir para dentro de nós mesmos e perceber nossas realidades internas e como elas se apresentam no mundo de certa maneira. Então, isso é um grande exercício, né, que envolve esse processo e caminhada de autodescobrimento. E a última pergunta. Depois que despertarmos para essa doutrina, aprendemos a ter gratidão, principalmente nos momentos de dor. Mas por que durante uma crise de pânico ou aguda de ansiedade, a pessoa não consegue ter esse sentimento de gratidão? Embora tenha todo o conhecimento e saber a importância de agradecer, cria-se um bloqueio nesses processos. É que a gente não é um ser pleno que cresce de maneira uníssona, né? De maneira igual. Tem partes nossas mais evoluídas, tem partes nossas menos evoluídas. Tem aspectos meio mais humanizados, mais elaborados, mais conscientes, e partes minhas ainda muito primitivas, né? Então, é natural que no momento de enfrentamento, de desafio, de dor, essas partes não resolvidas, elas afloram e desestabilizam o meu ser. E naquele momento eu não consigo ter lucidez, confiança, fé suficiente para poder ser grato naquele momento. Mas não que a gratidão foi embora, ela está lá dentro. Mas ela não tem força para se expressar e tomar rédea daquele movimento, né? Então, na verdade, esse desafio e dor da vida, acima de tudo, é um embate comigo mesmo, de uma parte minha enfrentando outra parte minha. E aí é necessário que isso venha para fora para eu reconhecer ainda, puxa, como eu tenho pouca fé, como eu sou frágil aqui, como é difícil para mim confiar na vida, como eu não acredito em mim. E aí trazendo cada vez mais novos elementos, agregando conhecimento, exercício de caridade, valores espirituais, eu vou alimentando na minha consciência cada vez mais aspectos positivos que me fortalecem, que de uma maneira vão acrescentando no meu conhecimento e na minha maturidade para poder fazer frente a isso, até chegar o momento que mesmo com toda a dor, dificuldade, eu possa me manter em paz, ou com uma certa segurança, ou mesmo ser grato, né? A pessoa que é resiliente, né? Que é um termo que se usa em psicologia, os resilientes que têm capacidade de lidar com a dificuldade, né? Conseguir se sentir, manter otimistas, tranquilo e sair mais fortalecido ainda da dor. Por quê? Porque já conquistaram essa consciência. Então, isso é algo que a gente vai conquistar, mas não vem de graça, né? É um processo e tudo aquilo que foi assimilado e que, mesmo que não está acessível naquele momento para nós, não se perde, está lá dentro, né? E aos poucos a gente pode resgatar esses elementos e ir reforçando em prol da nossa caminhada de crescimento e de elevação espiritual. Bom, amigos, chegamos ao fim do nosso programa de perguntas e respostas.
Agradeço a todos que nos acompanharam em cada leitura, em cada frase, em cada momento que tocou nossos corações, que nos trouxeram lágrimas, mas lágrimas de amor, que nos trouxe tantos esclarecimentos, tantas palavras bonitas que a Joana e Edivaldo nos trouxe, nos forneceram. Gostaria de agradecer ao nosso querido irmão Gelson, que nos trouxe mais esclarecimentos dessa leitura maravilhosa de Psicologia da Gratidão. Então, muito obrigado, Gelson, por esse momento. Então, muito obrigada por responder nossas perguntas, nossos questionamentos. Então, gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, que assistiram nossos programas, nossas leituras. Em breve teremos uma nova leitura, também da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, pelo nosso querido Edivaldo Franco. Então, muito obrigada e fiquem com Deus.